Graça e paz, povo do avivamento. Que difícil tarefa ocupar esse lugar. Difícil, mas me sinto muito privilegiado em participar deste momento tão histórico para a nação brasileira, onde está sendo formada essa coalizão brasileira de líderes apostólicos, um alinhamento dos movimentos apostólicos para uma conquista muito grande, não só para São Paulo, mas para o Brasil e as nações da terra. E eu louvo a Deus pela visão que o nosso apóstolo René tem, juntamente com outros apóstolos, para desatar essa conquista nas nossas vidas, para que nós venhamos conquistar novos territórios. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos entregar nossa oferta, e tirar a oferta de pastor não é uma tarefa muito fácil, não. Porque geralmente a gente é bom para pedir oferta, né? Mas na hora de entregar a oferta, a gente tem muitas vezes dificuldade de sermos abertos para sermos abençoados. Mas abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, versículo 9, diz assim: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que lhe sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Esta palavra aconteceu esse contexto aconteceu na vida de Elias, no momento em que Elias viveu um momento de escassez. O riacho havia parado de secar, parado de dar água, secou, e os corvos não vinham mais trazer alimento. E Deus manda Elias ir à casa de uma viúva. Deus fala: vai até Serepta, na casa de uma viúva, que ali ordenei uma viúva que lhe sustente. É interessante esse texto, queridos, que Deus chama o profeta e fala para ele ir na casa de uma viúva para sustentá-lo. E o profeta vai e chega na casa de uma viúva carente, de uma viúva sem recursos, uma viúva que diz que ela vai fazer um pão para comer junto com seu filho e vai morrer. Parece até que Deus se equivocou, né? Como é que Deus fala para um profeta: olha, vai na casa de uma viúva que eu ordenei ali que ela lhe sustente? Poxa, por que Deus não mandou Elias na casa de uma viúva rica? Por que Deus não colocou Elias na casa de uma viúva próspera? Seria muito melhor que fosse na casa de uma viúva de um fazendeiro que tinha uma fazenda enorme, que deixou uma herança tremenda. Mas manda exatamente na casa de uma viúva que só tem ali um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e não tem mais nada. Na verdade, Deus usa as nossas necessidades para provocar um milagre na nossa vida. Deus, Ele usa as circunstâncias da nossa vida
para abençoarmos o reino, para abençoarmos aqueles que Deus levantou para ser instrumentos dele no reino. E Deus usa essas circunstâncias, esses momentos da nossa vida, para que nós venhamos ser desafiados na nossa fé e nós possamos liberar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que é exatamente a substância do milagre que Deus tem na nossa direção. Então Elias chega na casa daquela viúva, e Elias fala assim: ei, traz lá para mim um pouquinho de água. E a viúva ouve a palavra do profeta e ela vai toda feliz buscar a água. E quando ela está no meio do caminho, Elias grita e fala assim: ei, faz também um pão, faz um bolo para mim comer. Quando ele pede o bolo, aquela mulher para. Quando ele pede o pão, aquela mulher, ela leva um choque, ela fala: eu não tenho nada. O que eu tenho lá é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a gente vai fazer ali uma comida, fazer a última refeição e vamos morrer. Mas é interessante que quando o profeta pediu água para ela não teve dificuldade para ofertar, para oferecer, para entregar a água ao profeta. E a mesma coisa acontece muitas vezes com a nossa vida. Quando Deus nos pede algo que não nos custa nada, nós temos facilidade para entregar. Nós não questionamos. Veja na palavra que a mulher não questionou quando foi pedido água. Ei, me traz um pouco de água. Ela falou: tá bom, profeta, eu vou lá pedir água, eu vou lá buscar água para você, não tem problema. Mas quando o profeta pediu a ela algo que custava algo, quando o profeta pediu a ela algo que não era apenas uma água qualquer, mas era tudo que ela possuía, era a única coisa que ela possuía. Quando o profeta pediu isso, ela teve dificuldade de entregar. Sabe, amados, nós agimos dessa forma no culto. Enquanto nós podemos entregar algo que não nos custe nada, nós participamos do culto, nós nos envolvemos com o culto. O que você deu até agora para Deus neste culto? O que você deu até agora para Deus nessa reunião aqui? Louvor? Você cantou, você ergueu a mão, você chorou, você orou em línguas, você adorou. Quanto custa adorar? Quanto custa erguer a mão? Quanto custa cantar louvores? Quanto custa cantar músicas? Quanto custa pular? O que você entregou até agora não custou nada, irmão. Porque é a coisa mais simples que tem. A coisa mais simples que existe num culto é erguer mão. Na verdade, a gente já sabe até a coreografia. A gente já sabe até o momento que a gente tem que erguer a mão. A gente já sabe até o momento que nós temos que adorar. Sabemos até o momento que tem até que chorar. Mas quando nos pede alguma coisa, quando fala assim: agora você tem que entregar alguma coisa, parece que não está falando com a gente. Parece que é a hora de ir no banheiro, é a hora de conversar com alguém, é a hora de sair do lugar, é a hora de beber água, é a hora de dar avisos. Eu tenho observado na igreja de muitos líderes, queridos, parece que o momento de oferta está desconectado do culto. Parece que o momento de oferta não é uma adoração. Parece que o momento de oferta não é algo que tem um sentido, que tem um valor. Parece que o momento de oferta é um momento qualquer que nós podemos parar o culto enquanto vai colhendo a oferta aí. Vamos dar uns avisos aqui, vamos fazer as propagandas de alguns livros aqui, vamos falar de algumas coisas aqui, porque agora está colhendo a oferta mesmo. Quando a oferta, ela é parte integral do culto, porque não existe culto sem sacrifício e sem oferecer algo diante do altar do Senhor. Não existe. Não adianta a gente dizer que nós já oferecemos algo a Deus. Não adianta você dizer: eu já fiz inscrição, já paguei a inscrição, eu não tenho mais que pagar nada porque já gastei para vir até aqui. Eu gastei com voo, eu gastei com hotel, eu gastei com um monte de coisa. Ei, tudo que você gastou, tudo que você fez até agora é um investimento pessoal na tua vida, mas agora é a oferta que vai gerar um milagre sobrenatural na tua vida. E você tem que ter esse entendimento. Nós não entendemos muitas vezes isso. Nós somos muito práticos para fazermos muitas coisas na igreja. Já reparou, irmãos, que existem pessoas que elas pulam, elas dançam, elas babam, elas rolam no chão, elas ficam até meio que e cai no chão, e rola e baba e tal. E na hora que fala: vamos dar oferta, aí que ele não faz questão nenhuma de sair do transe. Irmão, vamos dar oferta.
Ei, o que você deu até agora a Deus? Você sabe que a primeira vez que a adoração aparece na Bíblia é quando Abraão vai oferecer Isaac como oferta de sacrifício. Ele diz: subiremos, adoraremos e voltaremos. Ou seja, culto envolve sacrifício, envolve oferta. Sabe, você veio aqui e tudo que você recebeu aqui, tudo que você foi ministrado aqui, se não for selado com uma oferta, você não deu nada, você não entregou nada. É apenas uma reunião qualquer. E nós precisamos abrir a nossa mente. Quando aquela mulher entendeu, quando aquela mulher percebeu que foi pedido algo a ela, que custava para ela, ela falou assim: ei, profeta, eu não tenho nada. Percebe que a primeira coisa que ela disse para o profeta: eu não tenho nada. Você já reparou que a gente sempre tem alguma coisa, mas a gente fala: não vou dar porque hoje eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não posso dar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que isso não acontece com vocês, mas era comigo. Eu tinha isso comigo, eu falava: eu já vim no congresso, já paguei inscrição, já gastei um monte de coisa, o que eu tenho aqui é para mim, eu não tenho nada para dar. E é interessante que ela fala assim: olha, o que eu tenho aqui, eu vou fazer um bolo, nós vamos comer o pão, lá eu e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que ela possuía não resolvia o problema dela. Então, se não resolvia o problema dela, por que não dá? Eu quero lhe perguntar: o que você tem hoje resolve o teu problema? O que você tem hoje resolve os seus desafios? O que você tem hoje resolve o que você tem como plano, como projeto para 2014? Não resolve. Se não resolve, então é a semente para provocar o teu milagre. Então é a semente que vai provocar a bênção que você precisa. Quem aqui tem desafios para 2014? Tem um monte de gente que não tem, mas tem gente que tem. Quem aqui tem desafios? Tem aluguel para pagar? Quem aqui quer trocar de salão e ir para o salão maior? O maior salão da tua cidade você tem que alugar lá, em nome de Jesus. O maior terreno da cidade você tem que comprar em nome de Jesus. Mas você olha, muitas vezes vem para o culto e fala assim: meu Deus, eu não posso ofertar porque eu não tenho nada. O que eu tenho aqui não resolve, eu vou comer e vou morrer e não vai gerar nada. Mas eu quero que você entenda: o que você tem hoje é a substância que Deus precisa para fazer um milagre sobrenatural na sua direção. Se você entender isso, se você compreender isso, você hoje vai dar uma oferta extravagante diante de Deus. Você vai falar: Deus, o que eu tenho hoje não resolve, o que eu tenho na minha conta corrente não resolve, o que eu tenho na conta da igreja não resolve, mas eu vou acreditar nessa palavra do profeta. O profeta está dizendo: faz um pão para mim e oferta esse pão, e se você ofertar esse pão, Deus vai multiplicar, irmãos, a tua dispensa será multiplicada, será abençoada. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida: Deus vai trazer o recurso que você precisa para cumprir os teus desafios em 2014. Você crê nisso? Fique em pé no seu lugar. Aquela mulher se desprendeu. Aquela mulher, ela falou: olha, nós vamos comer e vamos morrer, então não resolve. Tem gente que fala assim: olha, eu não tenho para dar. Na verdade, o problema não é que você não tem para dar. O problema não é que você não tem para dar. O problema é que você não dá, e por isso você não tem. Ah, mas apóstolo, é fácil falar quando a gente tem dinheiro, quando a gente... Não, queridos, não é fácil não. Eu sei os primeiros congressos que tinha, os desafios que tinham. Eu entrava nos desafios e ia embora em crise para casa, Wellington. Voltava para São Paulo dizendo: meu Deus do céu, o que eu vou fazer para pagar aquele cheque que eu dei de oferta? Ligava para o Mir: você parcela aí, segura o cheque, eu vou depositar uma parte, depois eu deposito a outra. E antes de cair o cheque, irmãos, eu tinha todo o dinheiro para pagar. Sabe por quê? Porque eu entendi que o que estava na minha mão era a substância do meu milagre. Olha para o teu irmão aí do lado e diga: ei, o que está na tua mão hoje é a substância do teu milagre. Diga: qual milagre você precisa nas tuas finanças? Diga: hoje Deus vai fazer um milagre na sua direção. Só quem crê recebe isso.
Só quem crê e recebe isso se manifesta agora, declarando nos céus este lugar. Você está no congresso profético apostólico. Apostólico é uma visão de conquista de territórios. Então Deus vai abrir novos territórios na tua vida financeira, na tua visão, no teu projeto, na sua igreja, nas tuas finanças, na tua empresa. Deus hoje está dizendo: o que você tem nas tuas mãos não resolve o teu problema, mas pode ser a substância que vai desatar um milagre sobrenatural. Eu creio nisso. Amém. Pega na tua mão a tua oferta. Feche os seus olhos. Fala para Deus qual o milagre que você quer que seja desatado. Fala para Deus: Deus, eu preciso que seja desatado na minha direção, Senhor. Deus, isso aqui é tudo que eu tenho, mas porque o profeta falou, eu vou entregar. Eu sei que isso vai trazer uma multiplicação sobrenatural na minha vida, na minha direção. Oh Deus, em nome de Jesus, nós vamos entregar uma oferta a Ti, meu Deus. Talvez muitos estão aqui passando por um momento difícil na vida financeira. Muitos estão com desafios tremendos. Muitos estão olhando para a conta corrente, para o saldo bancário, estão dizendo: Deus, eu não tenho nada, o que eu tenho é tão pouco. Mas esse pouco, Deus, que nós vamos entregar hoje, vai se multiplicar de uma forma sobrenatural e virá uma provisão na direção dos teus filhos, de cada igreja aqui, meu Deus, em nome de Jesus.